Bom dia a todos. Dou hoje início a um ciclo de aulas alusivas à disciplina que leciono há alguns anos, Direito do Ambiente ou Legislação do Ambiente, conforme os casos aqui na República de Moçambique. O grande propósito é colocar na minha plataforma YouTube, neste caso o canal que criei, Carlos Serra Ambientalista, alguns vídeos em formato de mini-aula que sirvam de guião de orientação para o estudo dos estudantes espalhados pelo país, principalmente os estudantes que agora, por causa das novas medidas, não podem ter aulas presenciais. Mas também, uma vez retomando a normalidade, deixarei sempre aqui estes subsídios para um estudo mais orientado para aquilo que é efetivamente o conhecimento do direito moçambicano do ambiente. Tenho estado há vários anos a trabalhar numa estrutura muito básica, acima de tudo uma estrutura que começa com um primeiro capítulo alusivo à problemática ambiental. Portanto, não podemos entrar logo diretamente no conhecimento de direito sem conhecer o seu objeto, sem conhecer o ambiente, sem conhecer quais são essas grandes ameaças, esses grandes problemas que enfermam atualmente o planeta, que ameaçam o equilíbrio ecológico, que comprometem a saúde coletiva, que põem em causa a biodiversidade. Conhecer a problemática ambiental passa necessariamente por pensarmos também nos níveis e, logicamente, que iremos identificar e analisar problemas ambientais à escala planetária, aqueles que dizem respeito a todos os países do mundo, a todas as regiões do mundo que são comuns e, desde logo, como exemplo, o aquecimento global, que provoca as mudanças climáticas e que está associado, principalmente desde a Revolução Industrial, à escalada de emissões de gases com efeito estufa, entre os quais o dióxido de carbono, fazendo com que este planeta fique cada vez mais quente, fazendo também com que o clima fique cada vez mais instável, fazendo com que as mudanças climáticas sejam parte do nosso dia-a-dia. Na problemática ambiental nós também procuraremos enfatizar, logicamente, os problemas a nível do continente africano. A África é um continente enorme, mas tem uma característica muito específica no que diz respeito a todo este processo de crescimento dos desertos e das áreas em vias de desertificação. Portanto, é um fenómeno que tem vindo a agravar-se de ano após ano, está também associado ao aquecimento global, mas constitui um calcanhar daqueles, um verdadeiro drama para muitos dos países já africanos. Portanto, na África subsaariana, particularmente, tem vindo a enfrentar uma estiagem sem precedentes. O problema também acontece em Moçambique. Problemas ambientais a nível nacional. E a nível nacional nós vamos ver quais são aqueles que são comuns a todas as províncias. Posso, a título de exemplo, referir o desflorestamento. Desflorestamento por causa da dependência de biomassa, lenha e carvão, que continua a significar 80% da satisfação das necessidades energéticas dos moçambicanos. O desflorestamento inerente à agricultura itinerante, como nós a praticamos, de subsistência até ao presente momento. Um desflorestamento também já associado à urbanização descontrolada, desordenada, as cidades estão a crescer. Vamos também, logicamente, falar um pouco do nível local. É certo que estamos em vários pontos do país e alguns se calhar também fora, mas vamos olhar para o lugar onde nos encontramos e vamos mostrar que esta problemática ambiental ela é realmente um assunto que diz respeito a todos os sítios. E às vezes temos os problemas à beira de semear e não os vemos. Uma coisa é olhar, outra coisa é ver. E no caso das nossas cidades, das nossas vilas, dos nossos caminhos, das estradas interprovinciais, o lixo está em todo lado. Vamos particularmente frisar a importância de aprendermos a ver o lixo como um problema ambiental que é geral em Moçambique, a nível local está presente em todos os lugares, e se nós não resolvermos algo tão simples de resolver, vai ser muito difícil resolver problemas bem mais complexos. O segundo grande capítulo será sobre a emergência desse direito internacional do ambiente. Vamos começar gradualmente a introduzir matérias de direito, portanto teremos uma aula focada neste direito internacional, vamos à retrospectiva histórica, vamos
conhecer um bocadinho a pré-história deste direito, vamos frisar também o historial das principais convenções internacionais, logicamente sem deixar de fazer uma referência cronológica às grandes conferências. Começaremos, logicamente, na grande conferência de Estocolmo, realizada no ano de 1972, e foi alusiva ao ambiente humano. Portanto, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, que começou no dia 5 de junho e, por causa disso, se comemora anualmente a 5 de junho, Dia Internacional do Ambiente. Em 72 realizámos o primeiro grande encontro sob a égide das Nações Unidas e nos anos seguintes tivemos uma sucessão de reuniões que foram também muito produtivas em matéria de aprovação de normas internacionais ou de preparação para a aprovação de convenções, protocolos, tratados em matéria ambiental. Em 92 tivemos a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, o Rio de Janeiro, e veremos que foi a mais rica de sempre, a mais importante de sempre. 10 anos depois tivemos o Rio +10 em Joanesburgo, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, e em 2012 tivemos novamente uma grande cimeira no Rio de Janeiro, que foi a Conferência das Nações Unidas Rio +20, mas que mostra, tal como a anterior, um processo de alguma maneira de marasmo na história do direito internacional do ambiente. Direito este que sofre um problema muito grande, que é um problema da eficácia. Falaremos um pouco sobre isso. O terceiro grande capítulo será sobre o direito constitucional do ambiente. Falaremos, obviamente, um pouco das constituições no mundo, do tipo de normas que os países têm vindo a incorporar em cada Constituição. Constituição como lei-mãe, a lei superior, a lei das leis de cada ordenamento jurídico. E a nossa Constituição, que data de 2004, a terceira da história de Moçambique, da história constitucional de Moçambique, esta Constituição realmente tem uma série de normas muito ricas e também princípios em matéria ambiental. Vamos analisar a Constituição neste prisma e vamos fazer também uma comparação com a sua antecessora, a Constituição de 1990, e vamos também identificar algumas lacunas ou aspectos que poderão vir a ser aprimorados ou melhorados ou integrados em futura revisão. O quarto capítulo é sobre o direito nacional do ambiente. Falaremos um pouco sobre o conceito de direito do ambiente, sobre a natureza do direito do ambiente, sobre o objeto do direito do ambiente, e vamos dar uma retrospectiva daquilo que é o quadro jurídico nacional, a nível nacional e a nível local. A nível local, atenção, temos, portanto, os órgãos de governação descentralizada hoje, de província, de distrito, temos as autarquias locais. A nível central, temos direito a ser aprovado pela Assembleia da República, pelo Conselho de Ministros, pelos Ministérios também através de diplomas ministeriais. Temos a Lei do Ambiente, que é a principal lei deste quadro normativo ordinário nacional, lei esta que tem o número 2097 de 1 de outubro, portanto completa já mais de 20 anos, já tem uma história bastante rica e já foi regulamentada em muitas das suas bases. Mas atenção que o direito do ambiente não se esgota, o moçambicano não se esgota na lei e respectivos regulamentos. Nós verificaremos também, aludiremos também aos setores de atividade que contêm bastantes normas ambientais. Por exemplo, o setor de Minas contém várias normas sobre ambiente, o setor de petróleos, o setor de mar e pescas, o setor este que está em crescimento notável, em desenvolvimento muito interessante. O setor de energia também contém algumas normas, o setor de águas, de transportes, etc. Também vamos aludir às lacunas porque elas existem e alguns nichos do direito merecem uma atenção especial, tendo em vista aquilo que é a tutela integral do ambiente, a tutela efetiva do ambiente, que é hoje um bem jurídico à luz da Constituição. Atenção, constitui um bem jurídico digno de tutela jurídica. No capítulo 5 veremos os princípios fundamentais do ambiente, princípios esses que são fundamentalmente inspirados na Declaração do Rio de Janeiro, emanada na histórica Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento em 92 no Rio de Janeiro. Princípios estes, parte deles já nascidos no próprio direito do ambiente, é o caso paradigmático do princípio da precaução,
e veremos também que eles não existem apenas na lei do ambiente, no artigo 4º. Portanto, temos hoje já vários princípios ambientais dispersos na demais legislação, alguns na lei de conservação, outros na lei do mar, muito importantes também. Entraremos, entretanto, no quadro institucional sobre ambiente, portanto, veremos quais são os órgãos competentes em matéria ambiental, com mandatos diretos ou indiretos, e nós veremos que isto tem que ser analisado a nível central. Portanto, o Governo Central é composto por um conjunto de ministérios. Quase todos os ministérios têm hoje no seu mandato um ou outro ou mais aspectos ambientais. O principal ministério é o Ministério que superintende o ambiente e que atualmente, no mandato que iniciou o ano passado, portanto, é o Ministério da Terra e Ambiente. Historicamente, nós estamos hoje a pouco mais de 25 anos da existência de um Ministério do Ambiente. Começámos com o Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental, que conheceu 4 mandatos, ao todo 20 anos. Foi extinto para dar lugar ao Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, MITADER, que durou cerca de 5 anos. Foi também extinto para dar lugar ao Ministério da Terra e Ambiente. Falaremos um pouco sobre isso, sobre a importância deste Ministério, mas logicamente veremos também funções ambientais existentes em outros ministérios que compõem o Conselho de Ministros da República de Moçambique. É muito importante compreender que a nível local nós temos a administração indireta do Estado, há um conjunto de institutos tutelados por ministros com imensa importância ambiental. Desde logo no setor do ambiente temos a Agência Nacional de Qualidade Ambiental com uma intervenção em todo o território, ou a Administração Nacional de Áreas de Conservação, ANAC, com uma intervenção também em todo o território nacional, no contexto da administração indireta do Estado. Temos os órgãos de governação descentralizada, de província e distrito, e vamos compreender melhor o que é que significou a revisão constitucional de 2018, para perceber qual é o papel destes órgãos hoje, à luz da Constituição e do respectivo quadro normativo. Veremos também o papel do Secretário de Estado e os respectivos serviços, que também tem uma palavra a dizer e muito importante sobre o ambiente, e obviamente que culminaremos com uma alusão àquilo que é o mandato ambiental das nossas autarquias locais no contexto da descentralização. Mandato este que é rico, em alguns casos, já temos alguns municípios com um quadro normativo municipal bastante extenso, vasto, contendo normas ambientais importantes. Depois veremos naquilo que é o ponto 7º, capítulo 7º, nós vamos entrar um pouco já no detalhe das bases da Lei do Ambiente e vamos aludir aos instrumentos de prevenção ambiental, designadamente o licenciamento ambiental, a avaliação de impacto ambiental e a auditoria ambiental. Falaremos um pouco da evolução destas ferramentas ao longo da história, em relação àquilo que é a avaliação de impacto ambiental. Portanto, nós já vamos no 3º regulamento. O primeiro foi aprovado em 1998, o segundo foi aprovado em 2004 e o terceiro, mais recentemente, em 2015. Portanto, já temos uma história bastante rica, uma experiência bastante rica em matéria da avaliação de impacto ambiental. Portanto, um instrumento, uma ferramenta de prevenção e precaução de impactos, especialmente obrigatória para aquelas atividades que, pela sua natureza, dimensão ou localização, possam causar impactos sérios, significativos no ambiente. Isso tudo correr bem no processo de avaliação de impacto ambiental, uma vez pagas as taxas, portanto, culmina numa licença ambiental ou no processo de licenciamento ambiental consumado, que hoje é um processo mais complexo com a revisão feita em 2015. Temos também a auditoria ambiental para todas as atividades que não tenham passado por uma avaliação de impacto ambiental, mas também para aquelas que já passaram, mas que é necessário um controle regular. A auditoria ambiental pode ser pública ou pode ser privada, e nós já vamos num segundo regulamento. Portanto, tivemos um primeiro aprovado em 2003, o segundo aprovado em 2011, portanto já temos alguma experiência em matéria de auditoria ambiental. No capítulo 8º iremos aludir ao regime jurídico de prevenção e combate à poluição. Vamos trabalhar primeiras bases constantes na Lei do Ambiente. A definição de poluição consta na Lei do Ambiente. Atenção, artigo 1º,
que contém uma lista de definições importantes nesta lei. Vamos também aludir à cláusula geral de proibição de poluição para além de limites legalmente admissíveis, que tecnicamente e juridicamente se chamam padrões de qualidade ambiental. E vamos trabalhar, portanto, o artigo 9 e o artigo 10º da lei, e vamos também fazer uma ponte, uma remissão para o tratamento da poluição existente em várias leis e regulamentos, portanto em diversa legislação, e nós vamos ver que é necessário visitar a legislação de águas, a legislação de pescas, a legislação do mar, a legislação de florestas, e outra legislação para compreender que a poluição está um pouco em todo o lado. Desde logo até o Código de Estrada, portanto naquele que é o contexto de transportes, temos tratado a poluição sonora, portanto, existem muitas normas a nível central sobre poluição, mas também a nível local é necessário conhecer, consoante o caso, as posturas que nós temos a vigorar nas autarquias e identificar aquilo que são as regras, as normas de prevenção e combate à poluição. Íamos esquecendo, portanto, com este setor emergente de hidrocarbonetos e de minas, nós temos também já bastante material sobre prevenção e combate à poluição no respectivo quadro legal. Veremos no capítulo 9 o regime jurídico de conservação da biodiversidade. Portanto, depois de escolher um problema, nós escolhemos uma grande componente ambiental para trabalhar com mais algum detalhe. Esta biodiversidade é hoje um valor inquestionável, portanto um conceito que emerge na década de 80, que tem como pai, pelo menos o pai moderno, há uma trajetória anterior, este grande biólogo Wilson, portanto, que escreve este tratado sobre a biodiversidade. O Edward Wilson já esteve entre nós no Parque Nacional da Gorongosa, já escreveu um livro que eu também o tenho aqui, portanto, que se chama Uma Janela para a Eternidade, um passeio de um biólogo pelo Parque Nacional da Gorongosa, e de facto este grande homem consagra o conceito de biodiversidade. Biodiversidade significa diversidade de espécies, diversidade dentro de cada espécie, e diversidade de ecossistemas é hoje um conceito também jurídico, advém da Convenção das Nações Unidas sobre Biodiversidade, celebrada no Rio de Janeiro em 92, e consta na Lei do Ambiente com definição, e tem também o artigo 12 da Lei do Ambiente com uma base de tutela da biodiversidade. Nós veremos a Lei do Ambiente, veremos também alguns regulamentos que versam sobre biodiversidade, e iremos analisar a Lei de Conservação da Biodiversidade, aprovada em 2014 e revista e republicada em 2017, para identificar aquilo que são os aspectos fortes deste regime jurídico de que tutela um bem tão importante. Finalmente, naquilo que é o último capítulo, capítulo 10º, nós iremos tratar do acesso à justiça e a responsabilização. Sempre que a legislação ambiental for infringida, for violada, sempre que acontecerem danos ambientais, portanto, nós estamos diante da necessidade de aceder à justiça para promover a responsabilização. Nós veremos que esta responsabilização tem três dimensões: a responsabilidade administrativa contravencional ou contra-ordenacional, que é o regime regra. Portanto, estamos basicamente diante de regulamentos de natureza administrativa na maior parte dos casos. Sendo o regime regra, nós iremos conhecer aquilo que são as principais sanções, quer principais, quer acessórias, presentes na diversa legislação regulamentar. Mas sempre que houver um dano, temos também uma situação de eventual aplicação do Instituto de Responsabilidade Civil. Estaremos aí, obviamente, em sede civilística, e, em alguns casos, nos casos de ameaça ou lesão de bens jurídicos fundamentais, e o ambiente é já um deles, nós temos que verificar se não estará aí em causa o preenchimento de um tipo legal de crime. Portanto, hoje temos o Código Penal, temos a Lei de Conservação da Biodiversidade e temos a Lei do Mar, prevendo tipos legais de crime ambiental. Em suma, quase no fim desta primeira sessão, esta é a estrutura tipo básica da disciplina de Direito do Ambiente que lecionamos nos cursos de Direito, nos cursos de Arquitetura, nos cursos de Engenharia Ambiental.
e sei também que este programa tem vindo a ser adotado noutros cursos e noutras instituições de ensino e pelo país fora. Mas é muito importante compreenderem que